Bom dia a todos. Continuando então a fala do Siminelli, eu vou passar mais para uma questão conceitual, né, de geoparque, apresentar o que nós temos no quadrilátero ferrífero que justifica a criação de um geoparque da Unesco e mostrar algumas iniciativas que já estão em andamento. Bom, como o Siminelli já havia dito, essa é uma proposta que não surgiu agora, né? A gente começou ela em 2006, como ele falou, com um projeto do Serviço Geológico do Brasil, coordenado pelo Dr. Carlos Schobenhaus, e a partir daí começou-se a discutir propostas de geoparques no Brasil, que é um programa muito recente da Unesco. Ele vem do final da década de 90, início de 2000, então é um programa mais novo, né, em relação à valorização do patrimônio natural. Em 2007, houve na UFMG a defesa de uma tese de doutorado que abordou a proposição da criação de um geoparque da Unesco e foram sendo desenvolvidos vários projetos e palestras, inclusive o Ministério Público sempre esteve presente, né, nesse evento em 2008 no Combio. Houve um convite do Dr. Marcos Paulo para a apresentação do geoparque, da proposta do geoparque quadrilátero ferrífero. Foram acontecendo vários seminários, vários eventos, eu não vou me alongar aqui, né, mas ao longo de todos esses anos, a equipe científica do geoparque participou também de vários congressos internacionais, cursos. Houveram várias oficinas de apresentação da proposta nos municípios, né, onde a gente tinha geossítios, oficinas que envolviam as comunidades, mostrando a importância do seu patrimônio geológico, né. Aqui uma outra atuação do Ministério Público, né? Novamente em 2008 a gente tinha o Combio, em 2009 teve uma palestra no 4º encontro do Ministério Público na defesa do patrimônio cultural em Ouro Preto. E depois, em 2009, teve a formação e a criação pelo governo do Estado do grupo promotor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, sempre com a coordenação do Renato Siminelli, né? E até que, bom, 2010 e 2011 nós tivemos várias oficinas educativas envolvendo sítios geológicos do Geoparque. Houve uma parceria com o Serviço Geológico do Brasil, com a CPRM. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar esses painéis interpretativos, que estão presentes em 6 sítios geológicos do quadrilátero ferrífero, né? Ali a gente tem em vermelho um no Parque das Mangabeiras e outro ali na Serra da Piedade. Bom, e o lançamento oficial do Geoparque pelo governo do Estado de Minas Gerais, o reconhecimento do governo do Geoparque em 2011, né? Foi proposto a criação de um mascote, que foi o Perípatos, né? E ficou muito bonitinho, né? A gente fala que ele é um fóssil vivo do quadrilátero ferrífero, e está aí para contar então toda a sua história geológica. Bom, quando a gente pega o conceito de geoparque da Unesco, a gente percebe que ele é um conceito, na verdade, é um conceito muito aberto, que não limita nenhum tipo de atividade. Isso é muito importante de ser enfatizado, como o Siminelli falou, né? Principalmente as mineradoras, quando vem o nome parque, né, acreditam que o geoparque vai implicar ou vai interferir nas ações econômicas dessas empresas, e na verdade essa não é a proposta da Unesco. A Unesco, para ela reconhecer um geoparque, essa proposição ela tem que ter um território com limites bem definidos. Deve-se estimular o desenvolvimento econômico local em todas as suas vertentes, e dentro desse território é preciso que exista um número expressivo de sítios do patrimônio geológico que contem a história da evolução da Terra naquele local. Então, o Marcos Paulo apresentou de forma muito firme, né, e muito bela, o nosso patrimônio cultural, que conta a história de evolução da sociedade. Essa visão da rocha como patrimônio, não ser aquela visão da rocha em monumentos construídos, que a gente já tem ela como patrimônio, ela é uma coisa nova, né? Até então a rocha era para ser explorada e para ser retirada. Ela ainda é, talvez essa seja a principal função dela. Mas além disso,
ela conta uma história, assim como o nosso patrimônio cultural. Ela conta a história de evolução do planeta. Então, essa imagem que a gente tem aí, né, é uma imagem que mostra bem o que é um geoparque. É uma imagem que o geoparque da Inglaterra usa. Então, a gente está vendo lá em cima, né, uma pessoa, um turista ou uma pessoa da comunidade, e ao olhar o geoparque, ela abre uma janela para o passado, né? Então, é impressionante que nós estamos num território que tem toda a sua identidade com os aspectos geológicos e minerários, né, associados à história da mineração, e que as pessoas passam por essa paisagem e não compreendem a história dessa paisagem. Então, o geoparque, ele abre essa janela para que as pessoas entendam a evolução da sua paisagem. Então, é como se a gente abrisse uma janela para o passado, como se a gente fizesse uma viagem através do tempo, né? E essa é a visão de geoparque da Unesco. Eu acho que essa imagem ela ilustra bem. Ao integrar as ações de um território e valorizar o seu patrimônio geológico e seu patrimônio cultural, a gente está pensando não somente no presente, mas no futuro, né? Então, o geoparque é, hoje, entendido como um modelo de desenvolvimento regional, territorial, que visa o futuro, além do presente, né? Que ele se preocupa com o desenvolvimento da região no futuro. E ele está baseado na geologia da área, né? Na geoconservação, no patrimônio geológico, na geodiversidade, no desenvolvimento da economia local, no geoturismo e na educação ambiental. O Siminelli já havia mostrado, né, a área proposta para o Geoparque Quadrilátero Ferrífero. Esse limite, ele existe, né, não no sentido, como eu já disse, de que toda essa área tem que ser conservada, isso não existe na proposição da Unesco. É um limite para mostrar que dentro desse território nós temos vários sítios geológicos que são capazes de contar a história de evolução dessa região, né? E essa história é uma história, do ponto de vista da geologia, muito importante. Eu não sei, aqui eu sei que tem alguns geólogos, alguns engenheiros de minas, né? Mas talvez a maioria das pessoas não saibam. Mas nós temos aqui rochas muito antigas, né? Rochas de mais de 3.200 milhões de anos. Então, rochas que se formaram realmente no início da história de evolução do planeta. E na medida que a Terra foi evoluindo, essas rochas também foram modificando, né? E toda essa história está registrada nas rochas, assim como ela está registrada em todo o patrimônio cultural que o Marcos Paulo mostrou, né? Então, por exemplo, aí nós temos uma imagem, duas imagens muito interessantes. Ali, bom, aqui, né, nós temos estromatólitos, que são formações biosedimentares atuais na Austrália, e nós temos no quadrilátero ferrífero estromatólitos de mais de 3 bilhões de anos, mais de 3 mil milhões de anos, que são esses aqui, ó. São rochas, né, em Cachoeira do Campo, que tem hoje, que são extraídas, a extração atualmente está parada. Tem um shopping de São Paulo que o piso são os estromatólitos, e não estou fazendo propaganda do EPA, mas tem, eu acho que é o EPA mesmo ali na Avenida Afonso Pena, que o piso também é desses estromatólitos. Então, quer dizer, as pessoas estão pisando em cima de fósseis super antigos e não têm esse conhecimento. Então, a pedreira não precisa estar sinalizada, mas a gente poderia ter uma sinalização no EPA, né, em outros locais que fizeram uso dessas rochas. E aqui, ó, a gente tem, eu não sei se vocês estão vendo, aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de lavas em almofadas. Essas são no Havaí, né? Então, indicando que existe vulcanismo debaixo d'água. E ali a gente tem as nossas lavas almofadadas também, antigas, né? Que estão hoje já solidificadas. Então, às vezes, muita gente fala assim, Minas Gerais já teve mar. Mas como que a gente conta essa história, né? Aonde estão os indícios desse mar em Minas? Então, se a gente pegar
todas as unidades geológicas do quadrilátero, a gente vai ver sítios geológicos que vão contar essa história, além dos sítios associados à história da mineração, né? Então, o nosso geoparque, ele tem uma identidade grande com o patrimônio geológico, com o patrimônio cultural e também com a própria mineração, né? Que faz a identidade desse território, que é o território do quadrilátero ferrífero, né? Então, as minas fazem parte da nossa paisagem e elas também devem ser valorizadas na proposição do geoparque. Bom, então a gente tem vários sítios presentes nessas unidades. Aqui a gente tem um sítio em Cachoeira do Campo, que são as nossas rochas mais antigas. Os primeiros pedaços de continentes formados eram rochas desse tipo. Hoje nós temos uma placa interpretativa do Serviço Geológico do Brasil que está lá contando essa história. Então, às vezes, a comunidade tem, né, do seu lado um vestígio antigo da história da Terra, aí não, ali aquela pedra que está ali, né, que está ali jogada e nem tem ideia do valor desse patrimônio, né? E aconteceu uma coisa muito interessante especificamente nesse sítio, que com a implantação da placa, as pessoas jogavam lixo nesse lugar. E hoje não, ele está completamente limpo porque a própria comunidade se apropriou. Olha que interessante, a gente então tem uma das rochas mais antigas da Terra aqui, né? Então vamos conservá-la, vamos mantê-la limpa. E a gente tem vários sítios associados ao Grupo Nova Lima, onde a gente tem o ouro, que ocorre no quadrilátero ferrífero, e vários vestígios, né? Aí um aqueduto antigo na região do Caraça. Esse sítio é particularmente muito bonito, né? A história da praia está aí, está no município de Itabirito. Esse sítio tem mais ou menos 2.600 milhões de anos. Então, eu não sei se vocês lembram, quando a gente é criança, isso é muito comum, a gente vai na praia, a gente presta mais atenção do que hoje, né? A gente, quando pisa na areia do mar para entrar, vocês já sentiram aquelas ondinhas que se formam no fundo do solo da praia? Aquilo é areia, né? E quando a areia vira rocha, aquelas ondinhas ficam marcadas na rocha. Então ali, né, onde a minha filhinha está, ela era pequenininha na época, estava muito brava porque estava fazendo trabalho de campo, estava mostrando a língua porque não aguentava mais andar. Ela está em cima de uma duna antiga, né? Então é uma viagem no tempo, realmente, quando a gente tem a oportunidade de contar essa história. E isso são afloramentos pequenos, que não são grandes, que estão ao longo das nossas rodovias, que podem ser mostrados para a comunidade, né? Para a sociedade, para o turista. A Serra da Moeda, o Grupo Caraça aí na Serra da Moeda é um outro sítio geológico extremamente importante que conta a nossa história. Essas rochas, elas foram depositadas num ambiente de rio, então a gente vai voltando em vários ambientes diferentes até a gente chegar no ambiente atual, né, nessa viagem ao tempo. A Serra do Caraça, que é o mesmo tipo de formação. A Serra da Piedade e o nosso Itabirito conta uma história magnífica, né, em termos de história de evolução do planeta, que marca um momento de mudança na composição do sistema atmosfera-oceano, aí que começa a liberação do oxigênio na atmosfera, permitindo a evolução da vida. Então, é um sítio muito importante, muito significativo. Aí o próprio Parque das Mangabeiras é a Serra do Curral e a Mina de Águas Claras, que são sítios nessas rochas. O Grupo Itacolomi, né, o Pico do Itacolomi em Ouro Preto, é um outro sítio geológico importante, com vários afloramentos também que vão contar a nossa história. Nós temos um sítio paleontológico do Fonseca, que tem flores fósseis. E a canga na Serra do Rola Moça e presente em várias outras serras do quadrilátero ferrífero, que são as nossas rochas mais recentes, né? São novinhas, elas só têm mais ou menos 60 milhões de anos. Então a gente tem uma janela para o passado da Terra maravilhosa, que é o quadrilátero ferrífero, né? Então a proposição do Geoparque, na verdade, ela está associada à valorização da história da Terra, né? Sem conflitar com nenhum tipo de atividade econômica, inclusive a mineração. E a gente tem também os sítios associados à história da mineração, né? Então valorizando a nossa atividade principal no quadrilátero ferrífero. Essas referências
paisagísticas, elas tiveram um papel fundamental desde o início da ocupação do território mineiro, né, porque elas serviram de referência para os bandeirantes e para os desbravadores do território, a fábrica patriótica, que o Dr. Marcos Paulo já tinha dito, e ali as ruínas que ficam na região de Moeda, de uma antiga casa falsa de fundição. Na verdade, é um dos primeiros exemplos dos descaminhos do ouro no Brasil, por volta de 1700 e pouco. Eles roubaram um cunho da coroa e cunhavam as moedas com esse cunho roubado, né, e comercializavam. Tem uma história magnífica esse sítio, é um sítio que fica num lugar também que tem uma paisagem muito bonita. A mina de Morro Velho, né, que foi durante muitos anos a mina mais profunda do mundo, e a mina da Passagem de Mariana, falando aí de Schwegg, né, foi onde Schwegg criou a primeira companhia mineradora do Brasil, que foi a Companhia de Passagem de Mariana, né. Então a gente tem muita história para contar. A mina de Topázio, então aí a gente está vendo as minas valorizadas dentro do contexto do Geoparque, né? A mina de Topázio de Capão do Lana, ali a gente tem um mapa antigo de 1766, aonde os viajantes que vinham a Minas Gerais, eles tinham um circuito geoturístico, vamos dizer assim. Então já tinham os pontos obrigatórios de passagem, incluindo as minas, né? E a mina de Topázio Imperial do Capão do Lana era uma mina cuja visita era obrigatória para esses viajantes. E a gente tem todo um patrimônio cultural associado, né, como já mostrou o Dr. Marcos Paulo, aí, um sítio da Pedra Pintada, que fica próximo à região do Caraça, o sítio de Nossa Senhora da Lapa, a Estação Ecológica do Tripuí com o nosso mascote. A gente tem o patrimônio cultural associado aos museus, né? Aí o Museu de Ciência e da Técnica da UFOP, Museu do Ouro em Sabará, o próprio Instituto Inhotim, como disse Siminelli, é parceiro do Geoparque, né? Nós estamos agora com um projeto conjunto de valorização desse patrimônio, do patrimônio geológico que está presente em Inhotim. Eu não sei se vocês sabem, mas Inhotim foi construído em cima de uma antiga cava de mineração, né? Além disso, a gente tem o patrimônio geológico presente em vários espaços expositivos. Ali embaixo, no buraco da terra, a presença da canga, né? Então, a gente vai buscar, com esse projeto, valorizar esses aspectos geológicos que estão presentes tanto nas exposições como na própria paisagem de Inhotim. A oficina de cantaria, né, que é o primeiro circuito turístico do Geoparque Quadrilátero Ferrífero, com o professor Carlão da UFOP. Então, quando a gente pensa no Geoparque, a gente pensa numa localização que tenha um patrimônio cultural e natural relevante, né, que é o caso do Quadrilátero Ferrífero, e quando se cria um geoparque, a gente começa a dar significado a esse patrimônio, né, em especial o geológico, mas também o patrimônio histórico, cultural e biológico. Então, a gente valoriza esse território, né, e ao promover a valorização desse território, o Geoparque passa a desempenhar, então, um importante papel social, gerando a identificação do público com o seu patrimônio, estimulando a sua conservação e divulgação de seu significado, né? Então, o objetivo principal do Geoparque é isso que o Siminelli falou, é integrar as iniciativas do território. Hoje, o que acontece no Quadrilátero Ferrífero é que existem várias iniciativas do Ministério Público, da FEAM, do IEF, das próprias empresas mineradoras, né, em relação à conservação e valorização do patrimônio, mas essas iniciativas hoje ainda estão isoladas, né? Elas acontecem dentro dos contextos institucionais aonde elas se desenvolvem. Então, a ideia do Geoparque é integrar essas ações, dando maior visibilidade, inclusive, a essas ações, né? Por meio de um selo de excelência, que é o próprio selo da Unesco. Então, eu acho que é uma iniciativa extremamente válida para um território como é o Quadrilátero Ferrífero, que tem todo um valor
e identidade associado à geologia e à mineração, né? E a criação do geoparque, sem dúvida, ela vai trazer uma maior visibilidade para esse território e todas as ações que se desenvolvem nele. No Brasil, hoje nós temos um geoparque reconhecido pela Unesco, que é o Geoparque Araripe. O reconhecimento e a criação do geoparque mudaram a realidade da região, né? O Araripe fica numa região muito pobre do estado do Ceará, bem no interior, e eles têm hoje várias iniciativas internacionais de apoio, inclusive. Então, realmente, essa proposição do geoparque, ela pode mudar a realidade local. Então, quem se beneficia com o geoparque? Primeiro, a sociedade, né? Porque ela vai ter acesso ao significado de seu patrimônio geológico, seu patrimônio cultural. A iniciativa privada pode se beneficiar do geoparque, né? A iniciativa pública e todas as pessoas que vivem no território, né? A gente valoriza esse território por meio do significado do seu patrimônio geológico e cultural. Bom, o Marcos Paulo falou que eu teria mais uns 10 minutos, mas o Siminelli falou que eu só tinha 10 quando eu comecei a apresentação, então eu fiz uma apresentação bem rápida. A ideia era realmente mostrar o conceito de geoparque, como que esse conceito da Unesco, ele não é conflitante em nada com o que já existe hoje no quadrilátero, muito pelo contrário, a ideia é somar e integrar as iniciativas de projetos e programas que ocorrem nesse território para torná-lo ainda mais visível, sustentável, né, e beneficiar toda a comunidade. Muito obrigada.